Vamos lá, falar um pouquinho do Ricardo, né? Ricardo, eu fui nascido no Rio de Janeiro, nasci no Grajaú, no bairro Grajaú, depois passei por Ramos, fui morar em Jacarepaguá, até chegar a minha vida mesmo de entendimento e adolescência, vim morar em São Gonçalo, no bairro Colubandê, ali hoje todos conhecem, do lado do supermercado Guanabara. Mais conhecido impossível, né? O lugar mais conhecido é impossível. E esse é meu início de vida, né? Tive muitos problemas no início de vida, de caminhada de vida, né? Separação de pais, você sabe como são essas coisas, pais separados, então um sofrimento muito grande para a criança, né? Eu com 9 anos de idade, meu pai me abandonou a gente, foi embora, conseguiu conhecer uma outra mulher e foi formar uma outra vida, que hoje, graças a Deus, ele também se converteu e, em nome de Jesus, aceitou o Senhor como Salvador e hoje está vivendo uma vida mais alinhada com o nosso Pai, né? E assim começou a minha caminhada. Como eu conheci Bola de Neve? Vamos lá, chegar agora como eu me converti. Porque foi a primeira vez que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu conheci minha esposa, né? Eu sou casado esse ano, agora completam 25 anos de casado. E eu conheci minha esposa na escola. Nós nos conhecemos na escola, nós temos uma diferença de 5 anos de idade, de tempo, né? De idade. E foi assim, tudo muito rápido na nossa vida. A gente se conheceu em 97, na realidade, no início de 97, a gente se conheceu, começou a namorar. Em 98 ela engravidou. A gente não era da igreja ainda, né? Ela era da igreja e eu fiz com que ela saísse da igreja com esse processo de engravidar, né? E nós vivemos uma vida, assim, de início bem delicada. Porque duas crianças, na idade. Eu tinha 18, ela com 15 anos, grávida. Você imagina a situação. E o pai dela sempre foi cristão e sempre orou pela gente. E um dia ele levou a gente na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista da Água Mineral, não sei se você conhece. Sim. Lá do Clubandê também. E lá eu tive o primeiro encontro com Deus de aceitar o Senhor e reconhecer o Senhor como Salvador. Né? Quando fez o apelo, eu senti no coração de aceitar, só que eu não comecei a caminhar com o Senhor ali. Eu comecei a caminhar com o Senhor justamente no Bola de Neve. Perdão. Eu me emociono de falar porque a gente relembra tudo, vai relembrando o início da caminhada, passa um filme, né, de tudo que acontece na nossa vida e a gente vê o que Deus fez e o que Deus está fazendo na nossa vida. Né? E foi no início da caminhada, foi da seguinte forma. A minha esposa hoje ela é advogada, formada já há 15 anos de advocacia. E, para a honra e glória do Senhor, Deus não permitiu que ela se formasse, passasse na prova da ordem, até o nosso casamento ser restaurado. Vou entrar um pouquinho nesse tema. Sim, pode ficar à vontade, professor. Está aqui para te ouvir. Tá. E no início de 2008, a gente vivia uma vida de altos e baixos, eu e minha esposa. Mesmo a gente tendo uma vida financeira até que legal, porque na época, quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era 127 reais. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Era em 98, 99, 127 reais e meu salário era 1.043. Bom salário. Então eu recebia 10 vezes mais o valor praticamente de um salário mínimo. Então a nossa vida era boa. Né? Só que eu não tinha uma mentalidade boa. Mas ali o senhor já agora pai, já casado. Casado, tudo certinho. Nos Desse casamento foi na igreja? Na Igreja Batista, casamos na Igreja Batista. Onde o senhor se converteu? Pastor não. Onde eu só tive a primeira vez que eu levantei a mão como senhor. Entendi. Não foi onde eu me converti. Você teve o primeiro contato ali. Primeiro contato com Aí ali o senhor casou. Ali eu casei. Que quem fez até o nosso casamento foi o pastor Getúlio, de lá. E hoje, infelizmente, ele não está mais congregando nessa igreja. Teve alguns problemas, mas isso aí é ele e Deus. E aí começou a nossa vida. Em 98, quando a gente casou, eu nunca imaginava em ter uma vida com Jesus. Né? Tudo muito novo. Então, o novo que você quer o quê? Você quer curtir a vida, você quer viver a vida. Você não quer ter uma vida, você fala assim, poxa, mas você podia estar na igreja? Podia. E eu me arrependo muito de não estar esse tempo todo na igreja. Porque hoje eu vejo que a verdadeira liberdade está na presença do Senhor. E essa é a verdadeira liberdade. Verdade. E a minha esposa começou a ir para a igreja Bola de Neve. E eu continuava fazendo as minhas loucuras de sempre. Porque eu era uma pessoa muito ativa na minha área que eu gostava muito, que era a área de futebol. Minha vida vivia em futebol, torcida organizada, como a gente conversou aqui no início, né? Torcida organizada, eu sou vascaíno, né? Também. Não brinca comigo não, porque o Vasco perdeu ontem. Não, tô brincando. Mas também sou Vasco. Sou Vasco, então. Nós dois sabemos o que é o sofrimento. É verdade, é verdade. Olha o Sombra. Olha o Sombra falando. E nós
minha vida era isso. Eu levava minha esposa até a igreja, a porta da igreja do Bola de Neve, e eu ia para o estádio. Bola de Neve São Gonçalo. São Gonçalo. A gente, né, ela começou a congregar na Bola de Neve São Gonçalo. E eu ia, levava minha esposa para o estádio, pro Bola, e eu dali ia para o estádio. Para o estádio para quê? Para arrumar as minhas brigas. Né? Porque eu gostava mesmo era de estar no meio da confusão. Ela tinha que orar muito mesmo, pastor. Tinha que orar muito. Tinha que orar. Orar muito. Porque hoje eu até brinco com as ovelhas, né? Que assim, eles olham para mim e vê um cara careca, de óculos, barrigudo. Eles não sabem o meu passado, né? Então a gente conta o que Deus faz na nossa vida. E muitas das vezes a gente fala assim, mas vai dar testemunho de novo, mas é o testemunho que traz e edifica as vidas. E a sua experiência E a com minha Deus. experiência com Deus. Porque, Exato. né? A transformação que Deus fez na minha vida, só eu e minha esposa, a gente sabe, no fundo mesmo, e a minha Viveu. família, o que a gente viveu, né? O sofrimento que a gente viveu pra gente hoje poder estar uma vida regrada com o Senhor, né? Então, assim, e ela começou a frequentar a igreja, e eu falei pra ela que eu não queria saber de igreja, e ela tava com algo no coração, que se ela se formasse, passasse na ordem dos advogados, ela terminaria o casamento, porque ela não dependeria mais de mim financeiramente, porque ela não trabalhava, ficava em casa, né? Então ela falou, eu não vou depender mais dele, vou me passar na ordem e vou viver a vida. E ela conheceu a igreja Bola de Neve, começou a frequentar, e lá ela teve um encontro com nossos pastores, Sebastião e pastora Flávia. E a pastora Flávia, muito usada por Deus, falou para ela, você não vai terminar seu casamento. Você vai, sim, orar pelo seu casamento. Porque casamento não é para ser desfeito. Mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele vacile, que ele seja uma pessoa que não queira nada com Deus, mas vamos orar, vamos dar uma oportunidade para Deus mudar essa circunstância da sua vida, né? E foi justamente o que aconteceu. Eles começaram a orar pela minha vida e um dia eu fui na igreja. Cheguei naquele ambiente, não me senti muito bem de início. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E não fui. E um belo dia me convidaram para uma festa de final de ano. Foi na virada de 2008 para 2009. Me convidaram para a festa. Eu cheguei na igreja, né? Até achei engraçado, sabe? Porque a igreja Bola de Neve, as pessoas acham que não tem doutrina, que é uma bagunça, e na realidade não é. Tá? Depois a gente vai entrar nesse ponto. Falaremos e disso, a gente vai conversar sobre isso. E lá, por incrível que pareça, eu cheguei, tava tendo uma festa de final de ano. Era virada do ano mesmo, mas era uma festa até muito engraçada, uma festa fantasia. Tinham pessoas vestidas de máscara, pessoas vestidas, mas tudo dentro de uma educação e respeito, nada além daquilo, sabe? É tudo respeitoso, todo mundo bem vestido, não tinha ninguém com nada de fora, nada à mostra, nada disso, tudo muito bem. Aí eu entrei na festa e ali fiquei sentado, conversando com as pessoas, um chegava perto de mim, conversava, e o pastor tomou a iniciativa na virada do ano de orar, né, pela virada do ano, e fez a seguinte pergunta. Foi aí que começou a minha conversão verdadeira. Se você tem algo no seu coração que você quer e precisa mudar na sua vida, que você escreva nesse papel que eu vou te dar agora. E ele saiu distribuindo o papel, ele sozinho ali, distribuindo o papel para todas as pessoas. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas na festa. Ele foi distribuindo e todo mundo foi botar. E o meu pedido foi simplesmente um. Falei, se você existe, porque eu não acreditava em Deus. Se você existe, eu quero que você restaure o meu casamento. E naquele momento ali, quando o pastor pegou para orar, ele começou a orar. E eu comecei a sentir algo diferente no meu coração. Eu comecei a entender que Deus ele podia restaurar meu coração. E na virada do ano eu comecei a chorar. E Deus tocou no meu coração. E o amor pela minha esposa, que já tinha acabado tanto da minha parte quanto da dela, começou a ser restaurado. Glória a Deus. Começou a ser restaurado de uma forma assim, sabe? Que a cada dia que passa até hoje, o amor ele vai se restaurando. Eu olho para minha esposa e fico mais apaixonado, e mais apaixonado, e mais apaixonado por ela cada vez mais. E foi assim o início da minha conversão, né? E em 2009, aí eu comecei a frequentar o Bola de Neve de São Gonçalo, né? No início do ano. E o pastor sempre brincava comigo que eu era uma das pessoas que mais aceitei Jesus como Salvador. Porque todo culto, eu estava lá na frente, mão levantada. Levantava a mão, reconhecia o Senhor, repetia a oração que ele fazia. E isso foi o início da minha conversão. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil porque eu tive que largar tudo daquilo que era prazeroso para minha carne, né, para minha vontade. Era prazeroso para o meu ser, para o ser humano. Mas só que eu entendi ali que Deus ele podia mudar a expectativa da minha vida. Sabe? Mudar o que estava de errado e transformar algo novo. Eu queria viver o novo, eu queria viver algo diferente.
E como eu comecei a sentir aquele amor pela minha esposa, eu comecei a sentir também um amor por Jesus, sabe? Um amor por Deus de uma forma que eu queria estar na igreja todos os dias, eu queria estar ali adorando, eu queria estar num momento de adoração, eu queria estar num momento ouvindo palavras, sendo alimentado. Então, esse foi o meu início de conversão, né? Conheci, como muitos dizem, né? Ou você conhece Jesus no amor ou conhece na dor. E eu conheci Jesus na dor, porque o meu casamento estava terminado. Tinha acabado verdadeiramente, sabe? A gente vivia, estava junto por amizade, por respeito um ao outro, mas não tinha mais uma vida de amor verdadeiro. E Deus ali começou a restaurar. E dali em diante, Deus começou a restaurar tudo aquilo que a gente perdia, que a gente perdeu. Sabe? Começou a restaurar. Minha esposa não queria mais engravidar, ficou um bom tempo sem querer engravidar, porque achou que o processo de gravidez dela, lógico, criança, né? 15 anos de idade, grávida, Imatura. então, imatura, 2 jovens, né? Para criar uma criança é muito difícil. Hoje a nossa filha ela tem 24 anos e tem uma netinha, me deu uma netinha, graças a Deus, é casada também, tá bem. E nós temos um menino de 8 anos, chamado Pedro, que esse é uma promessa de Deus, que veio como uma resposta de oração e um profeta que entregou pra gente poder abrir o nosso coração e permitir que Deus desse um presente pra gente, que Deus ia dar um presente pra gente. E esse foi o meu início de conversão. E em 2009, 2010, eu me batizei. É um batismo muito polêmico, né? Lá. Você sabe qual é o batismo? Não. Não sabe? Então eu vou te falar para você preparar aí para para polêmica do batismo. Eu fui batizado no famoso toboágua. Ah, é? Não, já ouvi falar, já ouvi falar. Eu fui batizado nesse famoso, Sim, já ouvi falar. sabe? Que muitos criticaram, mas só que eles não sabem Ia chegar lá. que as pessoas que foram batizadas nesse toboágua, eu fui uma dessas pessoas. E eu tô aí dando frutos. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa é a visão, né? E assim, a minha vida ela cresceu muito depois que eu conheci Jesus. Muito. Não foi pouca coisa. Deus mudou muito. Deus mudou minha visão. Deus mudou, sabe, a minha comunhão com as pessoas, o meu relacionamento com as pessoas, porque eu era uma pessoa muito agressiva. Era uma pessoa que, se você estivesse me olhando do outro lado da rua, eu ia te perguntar o porquê que você estava me olhando. Então Deus, graças a Deus, ele restaurou tudo aquilo que, na verdade, é a minha essência. Porque devido à separação dos meus pais, eu fiquei muito violento e agressivo. Carregou muito trauma. Muito trauma. Então eu entendi isso, né? Depois que eu me converti, eu falei, opa, isso aqui não pertence mais a mim. A sua andou na direção contrária quando se converteu. Quando me converti. Vi aquilo ali, que eu olhei aquilo, já vejo com outra visão. Então aquilo lá já tirou tudo que estava aquele fardo pesado, sabe? Aquele que atraía coisa ruim para mim. Então eu entendi que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Entendi. Fala, meus irmãos! Vocês acabaram de assistir o corte do nosso último episódio, que foi incrível. Eu quero falar com você que tem a sua marca, tem o seu negócio, quer divulgar sua marca e seu negócio aqui no CaçadorCast? Entre em contato comigo aqui nesse zap, ó. Me chama no zap, vamos conversar e vamos daqui pro mundo. Bora ganhar o mundo com a tua marca, bora ganhar o mundo com o teu negócio. Vem com o CaçadorCast. Até o próximo episódio.